Olá, seja bem-vindo ao Papo de Líder. Esse canal foi criado para ajudar você a se tornar um líder profissional, forte, influente, desejado pela empresa e desejado pelas equipes e também um líder muito bem remunerado. Eu sou Artemus Alachev e vou conduzir esses programas aqui junto com vocês para que vocês possam absorver coisas muito valiosas, muito importantes para o sucesso da sua carreira como líder, para que você se sinta muito melhor, muito mais confortável, confiante como líder, podendo alcançar outros níveis de liderança também. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal e todo líder sofre um pouquinho com isso, ou quase todo, né? Todo líder ele precisa ter duas facetas, duas vertentes, ele precisa enxergar as coisas basicamente com dois olhos. Olhos de gestor e olhos de líder. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você é mais líder ou é mais gestor? O que você acha que você é? Mais líder ou mais gestor? E qual é a diferença entre líder e gestor? Vamos começar pelo gestor. O gestor é uma pessoa que olha números. Ele faz gestão de coisas. A gente não faz gestão de pessoas. A gente faz gestão de setor, de departamento. A gente faz gestão de coisas. Se a coisa funciona ou não funciona, se ela rende bem, se ela não rende. Então a gestão ela está muito relacionada com números, com indicadores. Ela está muito relacionada com performance. Né? E ela é 0 ou 1, ou ela atingiu ou não atingiu, ou ela está boa ou ela não está. Né? Se a gente tem uma meta, ou atingiu ou não atingiu, não tem meio termo. Né? Então o líder, o lado gestor, né, desse cargo de liderança, ele traz isso, ele traz essa necessidade de alguém que cuida dos números, que cuida da performance e que faz de tudo para alcançar os números que são projetados, que são planejados. A outra face é o líder de pessoas, é aquele lado da liderança que precisa obrigatoriamente olhar para as pessoas, que precisa se atentar para o ambiente, precisa se atentar para o conforto, para a competência, para as relações que existem dentro dos departamentos, dentro das empresas, das organizações, sejam quais elas forem. Existe eu vou dar dois exemplos aqui, vocês devem se identificar e identificar seus líderes também dentro dessa característica. Eu queria que você comentasse aqui embaixo qual deles você acha que mais aparece, qual é mais comum. O líder gestor, ele é um líder mais carrascão, é um líder assim que não está dando muita bola para ninguém, né? E ele está preocupado com os números, ele quer chegar na meta, ele quer atingir os objetivos traçados, e isso é o mais importante de tudo. Se as pessoas estão engajadas, não estão, se elas vão conseguir ou não, se elas estão cansadas, sobrecarregadas, isso a gestão praticamente não enxerga. Né? Ela é meio cega para esse lado. E você deve conhecer um líder assim, você deve já ter tido contato com um líder que é meio desse jeitão. Ele não dá muita bola para as pessoas. Vai lá e faz, você está ganhando para isso, está tudo bem. É um líder gestor, é um cara que olha mais para números, mais para resultado e olha pouco para pessoas. Qual é a consequência disso? Provavelmente ele tem uma equipe mais cansada, mais desgastada, provavelmente as pessoas não gostem de trabalhar com ele, provavelmente ele tem um turnover alto, as pessoas reclamam muito do jeito como ele reage. E isso é ruim porque traz improdutividade, isso traz uma série de problemas para a equipe e para ele próprio, né, se ele for extremamente gestor. Vamos para o outro oposto. O outro oposto é um líder carismático. É aquele líder que chega todo dia, vai cumprimentar todos os colaboradores, pergunta se as pessoas estão bem, ele está atento sempre ao ambiente, a como as pessoas estão se relacionando. Quando ele percebe alguma coisa que não está legal, ele logo interfere, um relacionamento que não está indo bem, uma intriga, uma confusão, uma perda de comunicação.
entre uma pessoa ou entre um setor ou outro, imediatamente ele entra na jogada, ele apazigua as coisas e ele consegue trazer de novo para o equilíbrio. Esse é o líder que se importa com as pessoas, ele está sempre tentando fazer o melhor para as pessoas. E isso é muito bom também, né? Isso tem um lado muito bom, porque as pessoas vão se sentir motivadas, vão se sentir alegres, vão se sentir engajadas, felizes, participando daquele ambiente, fazendo parte daquele contexto. Mas também tem o seu lado que pode ser perigoso, né? Se o líder ele for só humano e ele não conseguir olhar para as metas, não conseguir olhar para os objetivos e gerenciar objetivos junto com pessoas, ele acaba sendo o outro extremo. Ele é bom demais para as pessoas, mas talvez não seja tão bom assim para ele próprio e também não tão bom assim para a empresa, o que pode trazer problemas para ele, para a carreira dele, assim como o outro. Eu pintei aqui dois cenários distintos e extremos. Né? Você deve estar pensando assim, mas não tem ninguém assim. Tem. Tem, e tem muita gente assim. Mas tem muita gente que é um pouco de cada. Tem gente que é um pouco mais líder e tem gente que é um pouco mais gestor. Pensa aí com você. Você é um pouco mais líder ou você é um pouco mais gestor? Você é a pessoa que dá mais atenção para números ou você é a pessoa que dá mais atenção para as pessoas? E até deixa meio de lado alguns números, nem presta muita atenção, vai olhar para ele de vez em quando, enquanto que o gestor ele está acompanhando ali todo dia. Com qual você se identifica mais? Para qual você tende mais? Essa é a pergunta. Uma vez que você conseguiu identificar essa característica sua, você já consegue então começar a entender o porquê que talvez algumas coisas na sua carreira como líder possam estar te atrapalhando, possam estar impedindo o seu crescimento e o seu desenvolvimento. No fim, a pergunta é: o que vale mais a pena? Vale mais a pena ser mais líder ou vale a pena ser mais gestor? Como equilibrar isso? Como trazer isso para o equilíbrio, para a equidade? É muito importante a gente entender a nossa situação e é importante a gente encontrar um caminho do equilíbrio nesse sentido. Vou te dar mais um exemplo de um líder que eu conheci num dos treinamentos que eu fiz numa empresa. Esse líder era uma pessoa muito boa, muito dócil. Ela já havia sido liderada por líderes fortes e violentos, agressivos, ameaçadores em outras ocasiões. E ela veio com uma herança, com um pensamento, com uma crença limitante de que um líder precisa ser agressivo, que um líder precisa ser violento, que ele precisa exigir, dar murro na mesa e, se for o caso, ameaçar, criar uma série de desconfortos para que a equipe se mova, com a intenção de fugir desse desconforto dele. Por conta disso, ela rejeitou esse padrão e disse: eu não serei um líder, não serei uma líder que ameaça, que agride, que faz as pessoas passarem mal, se sentirem mal, porque eu já vivi isso e eu sei o quanto dói e eu não quero isso para ninguém. E ela se tornou então uma líder muito humana, muito dócil, muito carinhosa, muito amiga, muito próxima da sua equipe. E o que aconteceu é que ela não conseguia atingir as metas, ela não olhava para as metas, ela não compartilhava as metas com a equipe da forma correta, porque existe o jeito certo de você compartilhar, não é só ir lá e jogar um gráfico na parede e mostrar onde tem que chegar. Isso não funciona muito bem. Existem estratégias de comunicação que nós precisamos adotar para, junto com a equipe, alcançar esses objetivos. Não é tão simples assim, só ir lá e mostrar, tem que chegar aqui, vamos embora. Tem inúmeras outras situações onde a gente precisa agir, onde a gente precisa atuar junto com a equipe para que a gente traga ela para a consciência a respeito disso. E essa líder, ela tomava paulada todo santo dia.
A diretoria batia forte nela, forte mesmo. Todo dia a diretoria descia, dava uma olhada, via que não atingiu a meta e eles, assim, esculhambavam ela. Com que objetivo? Tentar fazer ela se mover. O que acontecia é que ela foi ficando cada vez mais frustrada, cada vez mais pesada, cada vez mais difícil de lidar, até que numa das aulas, né, numa das partes do treinamento, onde ela estava junto comigo, nós abordamos essa questão e conseguimos ajudar ela a desfazer essa visão, né, e a ela entender, ajudamos ela a compreender que ela deveria ser uma gestora, que ela deveria ter um lado gestor e não humano. A consequência disso é que ela criou uma equipe incompetente, uma equipe que não assumia a responsabilidade, uma equipe que não estava lado a lado com ela e pouco se lixava para as metas e para os objetivos que tinham que ser entregues diariamente, com implicações severas na percepção de qualidade que os clientes tinham a respeito dos produtos, dos serviços daquela empresa. Conclusão, ela era boa para as pessoas, mas ela era ruim para ela mesma, porque ela só tomava bronca todo dia, e isso é muito ruim para qualquer um. Ela era ruim para a equipe, porque não desenvolvia a equipe. Ela era ruim para a empresa na qual ela trabalhava, porque ela não ajudava a equipe a atingir as metas. Olha que situação, humana demais, mas tudo caía nas costas dela. E ela ainda tinha um agravante, né? Que quando a equipe não reagia e não fazia o que tinha que ser feito, ela saía correndo e fazia o que a equipe deveria ter feito. Ela tinha colaboradores para fazer determinadas tarefas e como eles não faziam, ou não faziam completamente, ela entrava na jogada, deixava aquele tempo que ela tinha que ser gestora ou líder e ia para o operacional e se sobrecarregava, e isso se tornou uma tortura. Ela chegou a dizer para mim assim, eu vou embora, eu não aguento mais, né? Mas depois a gente conseguiu ajudá-la e ela se posicionou com bastante conforto dentro dessa função, depois que ela compreendeu essa importância. Então olha que coisa, né? Nem o equilíbrio às vezes não é tão importante, né? Eu diria que nem a equidade. Vamos dizer que a equidade seja doses iguais, tá? Doses iguais da mesma coisa. Então eu vou cobrar na mesma dose que eu vou cuidar das pessoas. Só que tem época que isso não funciona, porque as pessoas estão emocionalmente mais abaladas. Então elas precisam de uma dose maior de liderança, de condução, do que uma cobrança, do que uma correria doida atrás das metas. A gente precisa recuperar essa equipe novamente, essas pessoas, para depois a gente trazê-las para a meta. Porque se as pessoas não estiverem bem, elas não vão atingir a meta. Não é? Se você dorme mal por 2 noites e depois sai para fazer uma corrida, você não vai conseguir chegar lá. A mesma coisa acontece com as pessoas, né? Se elas não estiverem emocionalmente bem, elas vão diminuindo o rendimento até que chega uma hora que elas não entregam todo o potencial, não entregam tudo que elas podem. E isso é muito perigoso, né, para todo mundo. Para o líder, que não consegue fazer a sua equipe entregar, para a equipe que fica desgastada, desmotivada, né, desengajada, e aí a gente acaba tendo uma série de outros problemas. Aonde eu vejo que as pessoas mais erram nisso, aonde eu percebo que os líderes mais pecam no momento de equilibrar, de se enxergar como mais gestor ou mais líder, no momento de equilibrar tudo isso dentro de si. Porque a maior dificuldade é a gente equilibrar essa característica dentro de nós. A partir do momento que nós entendemos a necessidade desse equilíbrio, nós vamos conseguindo suprir isso de uma forma ou de outra. E existem estratégias e técnicas para isso, né? Algumas técnicas que eu ensino para os meus alunos, que são muito, muito importantes para que o aluno se posicione, para que o líder se posicione fortemente naquele cargo, naquela posição onde
ele foi colocado, né? O que eu entendo é que na maior parte das vezes as pessoas não entendem o seu perfil. Elas não se conhecem a si próprias como líder o suficiente para conseguir trazer esse equilíbrio, né? Infelizmente, a gente tem muitos líderes que foram nomeados líderes. Eles nunca foram preparados. Eles nunca foram treinados, eles nunca foram treinados assim, ó, vai lá e faz, eu vou te dar umas dicas aqui, você segue. Mas não é assim que se prepara uma liderança. Uma liderança, ela precisa ser profissional. Ela não pode ser situacional. Uma das coisas que mais acontece são os líderes serem promovidos porque eles são confiáveis. Às vezes o líder é confiável, ele é honesto, ele é justo, ele é uma pessoa íntegra, mas quem falou que ele é um bom líder? Quem falou que ele sabe conduzir pessoas? Quem disse que ele deseja conduzir pessoas? E quem disse que ele deseja ou gosta de administrar alguma coisa? Eu conheço vários líderes que foram promovidos porque eram confiáveis, mas depois eles demonstraram claramente que eles não gostavam de liderar pessoas. Liderar pessoas para eles era um fardo, era um peso, era algo difícil de se fazer e eles verdadeiramente não queriam, mas eles tinham duas possibilidades. Existia uma possibilidade de aproveitar a pessoa através de uma promoção. Fora isso, aquela vaga onde ela estava não existiria mais. E aí a pessoa aceitou. A conclusão é que ela se tornou um líder muito complicado, com uma equipe que reclamava demais, que estava o dia inteiro resmungando em vez de trabalhar. A equipe não se realizava profissionalmente porque o líder era terrivelmente chato com todo mundo, né? E isso traz uma série de problemas. A pessoa vai fazer o que ela não gosta, vai fazer o que ela não quer. Isso não é bom. Outro ponto importante é que o líder se conheça, que ele saiba se ele é mais gestor ou mais líder de pessoas, que ele entenda o seu perfil. Existem vários testes de perfil, um perfil super legal para você fazer, que é simples de compreender, é o perfil DISC. Você pode procurar aí na internet, tem até testes gratuitos, perfil DISC, e tem os pagos também, que vem com uma descrição mais completa e pode te ajudar a enxergar, ajuda você a enxergar um pouco mais do seu perfil e o porquê que você tem dificuldades, talvez na condução, talvez na parte de gestão. Isso vem de perfis diferentes, né? O gestor, ele é mais numérico, é mais 0 ou 1, é mais resultado, é alguém que se identifica mais com performance, com números. E gente que gosta de número geralmente não tem paciência com pessoas, porque pessoas não são numéricas, elas não são previsíveis, elas não apresentam resultados constantes como uma máquina, né? As pessoas, elas não estão encaixadas dentro de um número, dentro de um padrão. Cada pessoa é uma pessoa diferente, com jeitos diferentes, com estratégias diferentes, com histórias diferentes. E quem não tem essa paciência, quem não tem o prazer em lidar com essa diversidade, vai ter dificuldade, sim, em liderar pessoas. Eu vou ilustrar essa nossa conversa com uma situação que você vai entender muito bem. Imagine só um líder que seja totalmente relacional, tá? Então esse líder ele vai dirigir, ele vai liderar uma carreata que vai pegar uma estrada. Só que o carro dele não tem velocímetro, não tem marcador de combustível, não tem termômetro do aquecimento do motor, não tem nenhum instrumento no painel pelo qual ele possa se guiar. Mas ele sabe aonde ele vai, ele tem que ir até uma determinada cidade. E o GPS dele não está lá dos melhores, não está funcionando muito bem, ele não fica olhando muito. Então ele está dirigindo o carro dele e atrás dele está vindo todo o resto, toda a equipe dele está vindo lá atrás. Ele está sempre de olho no espelho, ele está olhando se o pessoal está lá, se o pessoal não está, se alguém parou no acostamento. Ele está sempre de olho, sempre ali meio que cuidando. Ele observa se alguém precisa parar, se alguém dá sinal de luz para ele, e ele segue.
Só que como ele não tem indicador nenhum da performance dele, ele não sabe se ele está acima da velocidade, se ele está abaixo da velocidade, ele não sabe se ele tem combustível, ele não sabe se ele tem qual é a distância que ele ainda tem que percorrer, e ele não sabe direito o caminho que ele tem que chegar a pegar, porque ele não tem dados para olhar. Ele não olha para os indicadores. É a mesma coisa que pilotar um carro sem painel. Ele não sabe quando as coisas estão indo bem ou estão indo mal. Ele não sabe quando uma tendência de falha está para acontecer, quando uma tendência de falha começa a se desenhar. Uma tendência de falha se desenha quando o ponteiro do combustível está chegando na reserva. Mas se ele não tem, ele não enxerga. O que acontece? Vai chegar uma hora que por falta de informação ele não consegue seguir adiante. Vai acabar combustível, vai sobreaquecer o motor. Talvez ele não olhe para o caminho e ele leve toda a equipe dele, né, para um beco sem saída, para uma rua sem saída, onde ele chega no fim e não tem como ir para frente, não tem como voltar porque a equipe está toda lá atrás, vai ter uma lentidão enorme até o último sair da ré e todo mundo. Manobrar a equipe para voltar para trás é terrível, é difícil, confunde as pessoas. E o que acontece? Ele perde a capacidade de liderança, porque se ele não sabe para onde está indo e nem como chegar e nem corretamente quais são os parâmetros que ele precisa analisar para entender se ele está indo para o caminho certo ou não, na velocidade certa, da forma certa, ele acaba então queimando, né, a sua imagem de líder. E isso pode trazer prejuízos enormes para ele. Por outro lado, se a gente usar essa mesma analogia para uma pessoa que está pilotando o carro, está liderando uma equipe, mas ele só olha para os instrumentos e fica cuidando ali atentamente da velocidade, da temperatura, mas ele não olha o que está acontecendo com a equipe. Quem tiver um pneu furado fica para trás. Quem tiver algum problema mecânico fica para trás. Se as pessoas não estiverem bem, estiverem precisando parar para se alimentar, ele não percebe, porque ele só olha números, ele não olha as pessoas. Ele vai chegar onde ele quer, mas talvez ele chegue lá sozinho, sem apoio, sem força. E a equipe fica lá atrás falando, poxa, o cara não está nem aí com a gente, ele só quer saber de chegar. E isso também gera perda de credibilidade, perda de liderança, perda de potência de liderança. E isso conduz um líder, então, ao fracasso. Tá? Então, o importante é a gente saber equilibrar essas coisas, como eu já falei há um tempinho atrás aqui nesse vídeo, não entregando doses iguais, mas entregando doses compensatórias conforme o momento em que a equipe, a empresa e o mercado e tudo que está ao redor acabam exigindo da gente. Uma das formas mais eficazes da gente conseguir trazer a equipe junto com a gente, da gente não ficar só focado nos números, só com a gente, da gente não ficar focado só nas pessoas, é compartilhar informações da forma correta. Toda a equipe reage muito bem quando a gente consegue compartilhar com essa equipe as informações certas, na hora certa, no momento certo. Existe uma estratégia de entrega de informação para as equipes que ajuda demais a equipe a entender o momento dela, entender o momento da empresa, entender o momento do líder, entender a situação global e conseguir então fazer com que essa equipe entre em alta performance e consiga entregar o máximo. A comunicação bem feita, ela é fundamental. E para isso existem estratégias de comunicação. Estratégias que não é só chegar na reunião e falar, olha, nós temos que chegar lá. Né? Não funciona isso. As pessoas precisam compreender mais a respeito de como está sendo conduzido todo o processo. Então, reuniões bem feitas, com temas bem feitos, com estruturação adequada para que a equipe compreenda, é algo muito importante e ajuda muito o líder a transmitir para a equipe não só a necessidade da gestão, como os dados que precisam ser
trabalhados. Outro ponto importante é quais são os dados que nós vamos trabalhar. Quais são os dados que nós vamos compartilhar com a equipe? Quais são os melhores dados para se compartilhar com a equipe para que ela compreenda o momento? Né? E isso é complexo de fazer, porque tem informações que a equipe nem sempre precisa ter acesso. Isso pode confundi-los mais do que ajudá-los. Por outro lado, não podemos omitir informações importantes para que ela não se sinta enganada. Então, existe um equilíbrio, eu sempre falo desse equilíbrio da comunicação nos meus treinamentos, e sempre que os alunos entram por esse caminho, eles geralmente se dão muito bem e alcançam os seus objetivos. Por que eu toco no assunto da comunicação? Porque eu já presenciei líderes que reuniram as suas equipes e fizeram uma comunicação tão perfeita, tão bem estruturada, tão bem organizada, que a equipe compreendeu exatamente o momento e eles deram as mãos e saíram de uma situação super complexa. Eu sei porque eu fazia parte de uma dessas equipes. E eu já vi também uma liderança compartilhar números com as equipes e fazer isso de uma forma agressiva, de uma forma ameaçadora, de uma forma violenta, que quando terminou essa reunião, um olhou para o outro, as pessoas se entreolharam e começou aquele comentário, né? A gente ouvia aquele barulho de gente falando baixinho pelos cantos, né? E a conversa era: caramba, não ajudou a gente em nada, só veio e bateu mais, a gente já sabia que estava difícil. Agora, né, em vez dele vir e ajudar, ele veio e jogou mais pessimismo em cima, jogou mais ameaça, jogou mais confusão na cabeça das pessoas, jogou mais insegurança na cabeça das pessoas. E quando as pessoas trabalham inseguras, elas já não sabem exatamente se elas querem mesmo chegar naquele lugar, se vale a pena elas investirem tempo, investirem o desejo delas, a vontade delas para chegar num determinado lugar. E aí, infelizmente, depois dessa reunião, as equipes se perderam, né? E foi necessário que cada líder de área reunisse a sua equipe, fizesse uma conversa para amenizar tudo isso, para poder então colocar o pessoal de volta a começar a confiar de novo em tudo que estava acontecendo. Enfim, comunicação precisa ser muito bem elaborada. Nesse vídeo, é óbvio, não dá tempo da gente falar de tudo isso, mas a comunicação ela precisa ser muito bem construída. E ela é um dos pilares da liderança. Comunicar-se bem com a sua equipe é um dos pilares da liderança. E a forma pela qual você se comunica vai demonstrar para a sua equipe se você se importa mais com os resultados, se você se importa mais com as pessoas, ou se você se importa com as pessoas e com os resultados. E vai demonstrar uma coisa interessante, que é qual é a ordem que você dá. O que é que está na frente? As pessoas são mais importantes que os números são mais importantes que as pessoas. O que você quer que as pessoas pensem a respeito disso e como você realmente é. Então, fica aí, né, um desafio para todos nós, que é nos comunicarmos bem com as nossas equipes, para a gente poder, então, equilibrar, poder trazer para ela esses nossos dois lados, esse conflito, vamos chamar assim, o conflito que a gente vive, né, como líder, de ter que cobrar, de ter que olhar para metas, de ter que ser 0 ou 1, de ter que ser sim ou não, de ter que ser tá certo ou não tá, conseguimos ou não conseguimos, que é duro, e conseguir então trazer para as pessoas esse outro lado, e eu vou te apoiar, vou te ajudar, a gente está junto aqui para seguir em frente, para a gente alcançar o objetivo que pode ser bom para todos nós, né? Então, pense, dê uma olhadinha aí, veja o quanto isso, quanto assunto, quanta coisa interessante a gente conversou aqui, e o quanto isso pode te ajudar no seu dia a dia, tá? O quanto isso pode trazer para você as ponderações necessárias para quando você for se comunicar com a sua equipe,
você conseguir trazer para eles esse equilíbrio que todo líder tem que ter e tem que entregar, e que você fique bem internamente, né? Não como aquela líder que eu comentei, que ela se sentia mal em ter que cobrar, né? Mas que você se sinta bem, equilibrando, dosando bem, para que a equipe esteja em alta performance, mas também esteja consciente das metas e dos objetivos que são normais e naturais em qualquer organização. Obrigado por assistir esse vídeo. Se esse conteúdo foi bom para você e você entende que seja bom para mais algumas pessoas, por favor, compartilha, curta aqui, siga o canal, porque vai ter muito mais conteúdo. Por aqui você vai encontrar conteúdos densos, tá? Você vai encontrar conteúdos maiores, vídeos mais longos, vídeos mais carregados ali de informações, como foi esse, para que você consiga pensar um pouco, para que eu consiga despertar você para questões importantes da liderança. Eu sou Artemus Alachev e estou aqui sempre disposto a te ajudar. Deixe seus comentários aqui no vídeo e eu vou respondendo para vocês na medida que eles vão chegando, ok? Um abração, até a próxima.